Olá, meus amados. Tenham um bom dia, na paz de Jesus Cristo. Esta manhã eu chego diante da presença de Deus com muito temor no meu coração, porque eu temo esse Deus glorioso, esse Deus maravilhoso que transformou e mudou minha vida. Hoje eu quero falar uma palavra de novo nascimento que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 em diante, que diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, e este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, bem sabemos que és um mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu: em verdade eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aleluia. Eu, como os irmãos veem, o meu estúdio aqui é simples. É um lugar simples, porque eu estou dentro do meu carro gravando esse áudio, gravando esse vídeo. E então comigo o negócio é simples. E a palavra também, eu procuro pregar na simplicidade para que todos possam entender, né, irmãos? Porque a palavra tem que ser entendida. Não é só pregar, a palavra tem que ser entendida. Então, aqui nós vimos Nicodemos, era um judeu muito prestigiado no meio dos judeus, ele era um príncipe dos judeus, então, no caso, um sacerdote ali, né, ele era um grande, um dos maiorais ali dos judeus. Então, ele não era pequeno, não, ele era grande ali no meio dos judeus. Mas ele não sabia, ele ouviu falar de Jesus e ele teve curiosidade, irmão. Então ele foi ter de noite com Jesus, porque ele não queria que ninguém visse ele conversar com Jesus, né? Ele tinha vergonha de conversar com Jesus, porque Jesus estava sendo desprezado ali naquela época no meio do judaísmo. Então ele foi lá e fez essa pergunta para Jesus: escuta, como é que eu posso fazer, né? Como é que faz tudo esse sinal aí? Só pode ter vindo de Deus, né? Mas na verdade ele queria que Jesus respondesse para ele como é que ele poderia se salvar. Na realidade essa é a palavra. Eu fico imaginando, a curiosidade dele não foi em vão, irmãos, não foi em vão, porque lá na frente nós vimos Nicodemos salvo. Esse homem aceitou Jesus. Então Jesus disse para ele: olha, na verdade eu te digo, aquele que não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Então nós vamos falar a respeito desse novo nascimento, porque o homem, irmãos, ele é gerado, né? Ele é gerado do pecado, ele veio do pecado. Uma criança, quando ela nasce, ela nasce do pecado, porque isso vem já desde o tempo de Adão. Nós todos conhecem a história de Adão, né? Adão e Eva. Então, irmãos, a gente não consegue, o homem não consegue sair dessa parte pecaminosa. O homem não consegue sair dessa parte pecaminosa se ele não nascer de novo. Mas o que é um novo nascimento? Esse novo nascimento somente o Senhor Jesus que pode conceder para nós. Ou seja, concedeu para nós. Quando ele foi pregado na cruz do Calvário, todo aquele sacrifício todo, aquela história toda que você conhece de Cristo, foi para remir o homem do pecado, porque Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha culpa nenhuma. E também nós não merecíamos, porque quando Jesus foi crucificado, nós não éramos crentes, nós não éramos conhecedor da palavra de Deus, né? Nós andávamos no pecado, né? Quando eu digo nós, o povo daquela época, né, irmão? Não eram crentes, e Jesus morreu por eles sendo pecadores, né? Então morreu por nós sendo pecadores. Porque quando eu conheci Jesus, eu estava atolado até a testa, num atoleiro de pecado, num mundo de pecado, de prostituição, drogadição, envolvido com tudo que não prestava. Eu estava ali no meio envolvido.
Mas um dia houve um novo nascimento na minha vida, porque alguém chegou e me falou desse nascimento, que é o que eu quero te falar hoje, te explicar isso. Lá em Romanos, meus irmãos, no capítulo 8 e o versículo 4, diz assim, ó: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é andar segundo o Espírito? Quando nós aceitamos Jesus, Jesus, ele nos dá uma promessa, ele nos sela com o seu Espírito Santo, que nos faz compreender as suas palavras, nos faz compreender o que é o reino de Deus. Então, essa compreensão nos dá um renovo, uma transformação, nos tornando uma nova criatura, uma nova pessoa, agora saindo do pecado, né? Saindo, ou seja, dos prazeres pecaminosos que estão na carne, e entrando agora para ser leal a Cristo, ser leal a Deus com o entendimento claro do Espírito Santo. Então você compreende dentro do teu coração e você entra em espírito e agora vive uma vida em espírito. Porque no versículo 5 diz assim: porque os que são segundo a carne, capítulo 8 de Romanos, versículo 5, os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Antes, eu me inclinava para as coisas da carne, tudo que eu queria. O apóstolo Paulo chega a dizer, irmão, que tudo que eu quero, eu não faço, e tudo que eu faço, eu não quero. Assim eu era. Eu fazia, mas eu sabia que não era o certo fazer, mas eu fazia, porque aquilo me dava um certo prazer no momento, um prazer de momento. Aleluia. Mas o nascer de novo nos leva a uma vida espiritual, muda o nosso olhar espiritual e nós passamos a enxergar espiritualmente um mundo totalmente diferente. Agora nós passamos a glorificar a Deus, nós passamos a odiar o pecado, não o pecador. Eu não odeio o pecador, eu odeio o pecado. Eu choro às vezes orando pelos pecadores, não pelo pecado. O pecado nós temos por nosso inimigo. Somos pecadores ainda, eu continuo num corpo de pecado. Mas só que agora lavado e purificado pelo sangue de Jesus. Quando eu peco, me arrependo, me coloco aos pés de Jesus, peço perdão e sou perdoado. E assim é andar numa vida espiritual, uma vida em espírito. O versículo 6 diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Eu, quando estava inclinado para a carne, praticando as coisas carnais, irmão, eu caminhava sempre rumo à morte, sempre à destruição, sempre caminhos que me levavam aonde não prestava, caminhos que me levavam a tudo que era ao contrário às coisas de Deus, porque as coisas de Deus são coisas boas. As coisas de Deus é vida e paz, é vida e paz. Meu Deus, se nós temos vida em Jesus, nós temos paz dentro do nosso coração. Então eu andava, irmãos, cheio de pecado, eu andei numa depressão psicótica, tentei tirar minha vida por 2 vezes, porque eu achava que não tinha mais jeito para mim. O momento que o Senhor Jesus mudou o meu olhar, me deu 2 olhos espirituais, o meu coração se tornou sensível à voz de Deus e eu ouvi a voz de Deus. E no exato momento entrou o amor de Deus no meu coração e transformou a minha vida da água para o vinho. Hoje eu sou um homem muito feliz, mas com Cristo no meu coração. Aleluia! Porque sem Jesus no coração, o homem não tem alegria, não pode ser feliz. Você pode ter dinheiro, você pode ter a riqueza, a fortuna que quiser, casa que tiver, carro que tiver, e você diga: eu levo uma vida tranquila, eu posso levar uma vida tranquila. Não é verdade, não é verdade. Porque o homem foi feito
aleluia, com uma alma vivente. Foi colocado no homem uma alma e um espírito. Você não é um corpo, você é uma alma que carrega um corpo. E essa alma precisa ser alimentada. O momento que você começar a alimentar a sua alma, você começa a andar em espírito. Você começa a obedecer a Deus. A obediência ao Senhor vem pelo Espírito, pelo novo nascimento. Mas o que tenho que fazer para nascer de novo? Aleluia. No versículo 8, irmão, diz que todos os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que você tem que fazer é procurar as coisas de Deus. Procurar ver. A Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Quando você ir praticar alguma coisa, você vê se coloque no lugar de Jesus. Se Jesus iria fazer o que você vai fazer antes de praticar. E comece assim. Procure alguém de Deus, alguém que conheça as Escrituras para te explicar. Diga, olha, eu quero aceitar esse Jesus no meu coração. Eu quero nascer de novo porque eu estou cansado de viver uma vida miserável. Uma vida de derrota, de fracasso. Eu não estou falando de vida financeiramente porque eu não prego prosperidade. A minha prosperidade é o reino de Deus. A minha prosperidade está lá no céu, não está aqui na terra. Aleluia, eu prego a salvação. E Jesus disse, olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Depois, mais adiante, ele diz, olha, Nicodemos diz, mas como? Ele olhando nos olhos carnais, como eu posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo eu sendo velho? E Jesus disse, Nicodemos, em verdade eu vos digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Jesus não estava falando carnalmente, mas sim espiritualmente. Precisa nascer de novo. Isso faz me lembrar do tempo que eu estive numa internação no desafio Jovens Gideões, que é uma bênção de Deus. Aleluia. E lá eu aprendi que eu me perguntei por que tem que ficar 9 meses aqui. Fui perguntar para o meu querido e amado João Pedro, meu irmão amado, que eu amo muito em Cristo. E ele disse para mim, irmão, você não se tocou ainda, irmão? 9 meses é o tempo que uma criança leva para nascer. Então você tem que permanecer 9 meses aqui dentro e nascer de novo. Aí você vai sair nascido de novo com Cristo. Quando uma criança nasce, o que ela tem que ser feita? O pai, a mãe tem que ensinar ela a andar, caminhar. Ela aprende, dá uns passinhos. Ela aprende assim, você na vida espiritual, você volta a ser uma criança e tem que aprender a caminhar tudo de novo. Começar um novo caminho, um novo caminhar. Aleluia, uma nova vida, e agora vai brotar dentro de você uma nova esperança. Sabe o quê? De um dia morar no céu. Porque você pode ter riqueza, pode ter prosperidade, pode ter tudo aqui na terra. Mas na verdade, no fundo, você não pode ter paz. Sabe por quê? Porque você sabe que um dia vai chegar a morte. E quando chegar a morte, você não sabe o que vai acontecer. Porque você não tem um olhar espiritual. Quando você tiver nascido de novo e ter esse olhar espiritual, então você vai ter a certeza, você vai ter paz no coração, porque você tem certeza que quando você partir dessa vida, você tem um lugar preparado lá no céu. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, lá na casa do meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar, pois se não fosse assim, não vos teria dito. Virei outra vez e vos levarei comigo, para que aonde eu estiver, vós estejais para sempre. Jesus prometeu, uma promessa de Jesus, e Jesus não é homem para que minta. Aleluia, preste atenção, meu querido. Nasça de novo, nasça com Cristo, nasce agora com Jesus. Seja um homem vitorioso, seja uma mulher vitoriosa na presença de Jesus. Porque sem Jesus não há vitória. Sem Jesus não tem como nós viver nesse mundo, porque esse mundo está cheio de podridão, está cheio de pecado, cheio de coisa ingrata. E Deus faz tua vida nova. Deus renova a tua vida. Basta você querer. O meu nome é Jacir, trazendo nessa manhã uma palavra de esperança para o teu coração. Receba em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, meu amado.